Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando nesse momento mais uma edição do seu Conexão ND Voto Mais. Início da cobertura eleitoral do pleito de 2022 aqui em Santa Catarina. Hoje, mais um convidado especial. O ex-deputado federal, ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima. Advogado, vereador em Blumenau, duas vezes, como falei, prefeito da cidade de Blumenau, 3 mandatos de deputado federal, superintendente do Porto de Itajaí e presidente do Diretório Estadual do PT Trabalhadores, pré-candidato ao governo pelo Partido dos Trabalhadores. Contamos mais uma vez, com prazer, com a colaboração, participação do nosso companheiro, o comentarista, o cronista e blogueiro, Altair Maganhém. Deputado, muito boa noite e seja muito bem-vindo ao Conexão ND. Moacir, uma alegria enorme poder interagir com essas duas expressões da comunicação de Santa Catarina e uma presença aqui geracional, inclusive, né? Você que acompanhou por longos anos e acompanha a história política de Santa Catarina e do Brasil, e o Altair, que é uma novidade positiva, maravilhosa para a comunicação. Prazer enorme, portanto, estar aqui nessa noite com vocês e com a grande audiência da nossa querida Record. Para o nosso grande público, cite 3 motivos por que você deseja ser o governador de Santa Catarina. Primeiro, pelo Brasil. Eu acho que o Brasil precisa de todos nós que estamos envolvidos com a causa e o debate da Constituição Democrática nesses últimos 42 anos. E para Santa Catarina, efetivamente, se tornar a Suíça brasileira, um estado que ele anda com um potencial enorme no contexto da economia, mas infelizmente convive com a ausência visível de um estado que não toca a vida do nosso povo e não constrói com isso aquilo que é importante para que nós possamos ser a grande Suíça do Brasil. Qual a possibilidade do senhor, no contexto da frente dos partidos de esquerda, são 8, 9 partidos, declinar para o senador Dário Berg, como pretende o PSB socialista? Essa é uma pergunta bem direta, né, Moacir? Nós temos uma motivação muito clara, manter a unidade da Frente Democrática como um valor fundamental. E praticarmos um exercício de inteligência, quem neste momento teria condições de protagonizar aquilo que pertencemos, que é um conjunto de valores, de causa, de visão e de compromisso com a democracia, com o país e na defesa, sobretudo, de um Estado social. Eu, nesse momento, Moacir, eu pertenço ao maior partido desta frente, eu pertenço ao candidato a presidente da República que desponta, liderando as pesquisas no Brasil, e, portanto, há um sentimento natural de grande parte, ou quase todos os partidos da frente, que nós estejamos nessa condição de candidato ao governo da Frente Democrática. Mas ela é uma frente democrática, ela vai resolver democraticamente, senão ela deixa de ser democrática entre os partidos. O senhor vê o senador Dário Berg como candidato na sua chapa a vice-governador, a senador da República, a reeleição ou a outro cargo? O senador Dário Berg reúne uma biografia de resultados importantes na vida pública de Santa Catarina. Foi prefeito de São José, prefeito de Florianópolis, senador da República. A presença dele na chapa majoritária é um conforto, inclusive, no contexto de produzir uma relação com setores que são importantes na aglutinação, a fim de que nós possamos estar no segundo turno das eleições. E aí tem outros nomes, por exemplo, Jorge Boeira, do PDT, a Frane Bopré, do PSOL, a Ângela Albino, que é do PCdoB e também defende que tenha uma mulher nessa composição de chapa. Quais serão os critérios e como é que o senhor espera que seja o dia seguinte dessa definição? A frente vai continuar unida ou o senhor teme rupturas? Não, eu acho que nenhuma vaidade humana ou nenhum interesse interno dos partidos poderá fragmentar essa frente, porque todos ficaremos pequenos diante de uma possibilidade real. Isso há uma convicção clara de todos esses nomes que você mencionou e dos partidos, que hoje são 8 partidos que já há cerca de 2 anos vêm estabelecendo um processo de conversação. Além desse nome, dos nomes que você citou, tem o nome do ex-vice-prefeito de Joinville, o Rodrigo,
o nome de Fernando Coruja, que é apresentado pelo PDT, que foi nosso prefeito de Lages. Gelson Merizio. É o nome de Gelson Merizio, que é quem ganhou as eleições no primeiro turno em Santa Catarina, nas eleições de 2018. Então, é um exercício de inteligência que estamos fazendo entre nós. É legítimo, Moacir, que todos se coloquem neste momento. Ninguém sai se lançando para vice ou para um espaço menor nessa composição, mas há um sentimento tranquilo entre nós de que nós vamos, com inteligência, fazer uma escolha daquele que tem uma condição real de unificar a frente, de manter essa frente unida e de poder levar essa frente para o segundo turno pela primeira vez na história de Santa Catarina. O senhor é uma das principais lideranças do PT, eu venho acompanhando profissionalmente, desde o nascedouro, a evolução do PT em Santa Catarina, depois a perda de representatividade. O PT fez prefeitos em Criciúma, fez prefeito em Chapecó, em Blumenau, com o senhor mesmo, em Joinville, a principal cidade do estado. Depois disso, o PT não conseguiu eleger mais prefeito. O povo rejeitou o PT depois dessa experiência nas prefeituras? Eu acho que essa é uma pergunta que não serve só para o PT, porque se nós observarmos, há um processo permanente gerado pela própria democracia. Você se lembra que quando nós começamos a vida democrática, lá na eleição de 1982, o Estado praticamente era dividido entre Arena e MDB, e depois houve um processo de pulverização com a rotatividade de partidos e de lideranças nas prefeituras e nos espaços públicos. Eu acho que isso tem um lado saudável. Acredito que o PT ele cumpriu várias etapas em vários momentos, porque teve o alcance de pessoas que conseguiram produzir nas suas respectivas regiões e cidades um processo naquele momento da história. Mas nós hoje governamos várias cidades de Santa Catarina, um pouco menores, evidente. Somos um partido, Moacir, que estamos em 250 municípios organizados com diretórios. Mas não tem prefeitura grande. Temos vários vereadores. Né? Grande prefeitura não tem. O MDB também não tem, né? O MDB ficou só agora recentemente com Itajaí, por exemplo, né? Então, isso é um processo, né? O MDB, por exemplo, se você que acompanhou a minha eleição em Blumenau em 1996, inclusive falávamos há pouco da sua presença naquele debate, o MDB vinha de 23 anos de comando da cidade de Blumenau, quando a cidade me elegeu. Acho que são processos naturais. O PT tem agora um fluxo geracional. Altair, nós entregamos nesse momento, no começo desse ano, 18 mil novos filiados do PT. Recebemos tudo online de uma juventude que vem para se somar nesse processo da biografia histórica do PT e para dar um impulso geracional para o nosso partido. E aí, dentro desses processos, inclusive o senhor citou aí Arena, MDB, né? Polarização, nós temos a polarização PT e PL para essa eleição, né? O ex-presidente Lula, pré-candidato, concedeu uma entrevista, inclusive, para uma emissora de rádio em Santa Catarina, dizendo que a polarização contra o Bolsonaro, em certa medida, é positiva. Como é que o senhor avalia? Realmente esse momento que o país vive entre essas duas frentes, ele é saudável, ele é democrático? E quais os reflexos que podem vir a Santa Catarina? Eu acho que essa polarização, me permitam aqui expressar a minha opinião, é uma polarização de valores, acima de tudo. Não é apenas uma polarização entre Lula e Bolsonaro. É uma polarização clara entre o ódio e o amor, entre o autoritarismo e a democracia, entre um processo de esperança para o nosso povo, de poder fazer com que o Brasil volte a ser a sexta economia do planeta, a ser um país de pleno emprego, é um país que precisa ser melhorado do ponto de vista da condição da grande maioria do povo brasileiro. Eu acho que essa é a polarização. Eu não vejo problema porque todo clássico é bom. Eu não sou contra nenhum Fla-Flu, nenhum Grenal. É um clássico que ele tem que existir, ele tem que acontecer, mas ele tem que ter limites. O limite é o espaço da relação democrática, dos valores humanistas, de respeito, porque quem pensa diferente de mim, que não defende hoje, nesse momento, a candidatura do Lula, é um ser humano que está ali daquele outro lado, com a sua opinião. E eu tenho muito claro, eu já mudei muito as minhas opiniões ao longo da minha trajetória política e de vida.
que as pessoas são assim, os seres humanos nós estamos em um processo permanente de aprendizado. E eu acredito muito que essa polarização, o Brasil vai sair muito mais fortalecido, com muito mais amor, com muito mais ternura e com muito mais esperança. Eu acho que isso é que é importante. Bom, a avaliação que se faz aqui em Santa Catarina é a seguinte: o senhor tem realmente um currículo considerado inatacável, por toda a sua biografia. Obrigado, Marcelo. Mas o seu candidato tem problemas sérios que estão aí bombardeando nas redes sociais, né? Nos estádios de futebol, nos ambientes de shows artísticos pelo Brasil inteiro. Tipo, Lula ladrão, teu lugar é na prisão, as condenações em 3 instâncias diferentes, enfim. Como é que eu digo para ti, Marcelo? Não, como é que você. Também não, para o telespectador. Sim, eu digo com muita clareza. O Lula é inocente. O Lula é injusto. Não, ele não foi inocentado, deputado. Não, o Lula é um injustiçado, não foi condenado. Ele não foi. Mas não há condenação, não. Ele não foi inocentado, ele foi. Não houve, mas qual é a sentença condenatória que o Lula tem, Moacir? Ele teve aí na Justiça de Curitiba. Foi anulada, foram anuladas. Em Porto Alegre e em Brasília. Mas foram anuladas. Nós temos um devido processo legal. O Lula é inocente. Não, ele não é inocente. É a minha opinião, você pode ter a sua. Dos juristas, é unanimidade dos juristas. 25 processos anulados. Eu gostaria, inclusive, de falar aquilo que você sabe, não como petista, não como advogado que li todos os processos do Lula, do presidente Lula. Queria falar para você como uma pessoa que conviveu na intimidade com o presidente Lula, porque queria a filha dele na minha casa. O presidente Lula não pode ser alvo absolutamente de nenhuma dessas acusações, que no meu ponto de vista, você pode ter as suas, são sórdidas. O Lula é inocente, o Lula é um injustiçado, como foi Pepe Mujica, como foi Nelson Mandela, como foi Mahatma Gandhi, como foi Martin Luther King, e que a história está mostrando isso e revelando para todo o Brasil. O senhor não aceita a 3 delações gravíssimas do ministro Palocci? Nenhuma delas acolhida pelo judiciário, nenhuma delas com devido processo legal, condenadas inclusive por instâncias da Organização Mundial da Saúde. Elas foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma condenação, muito pelo contrário, nós tivemos um uso indevido do Poder Judiciário, que tentou criminalizar parte da política e principalmente para retirar o presidente Lula das eleições de 2018. É a sua opinião, mas o senhor entende que esse assunto está polarizado? Sim, vamos debater. Você me permite, Moacir, com isso, poder esclarecer a opinião pública, passando aqui a minha versão, porque o presidente Lula, nesse período, foi alvo permanente dos meios de comunicação, de grande parte deles, num processo acusatório e que não teve o devido processo do contraditório. Inclusive, quero dizer que a prenunciação da inocência, ela não serve só para o processo legal. Quando você tem uma inocência presumida, que é um princípio constitucional e do direito penal, não é só no devido processo legal. Serve para tudo, para o jornalismo, para a imprensa, para os seres humanos, para o processo de cidadania. Eu não posso sair acusando as pessoas sem a materialidade de delitos, sem ter ali as digitais de crime. E é por isso que o presidente Lula é um injustiçado e ele é inocente em todas as acusações que fizeram contra ele. E aí, nesse contexto, a gente tem o combate à corrupção, né? Há acusações mútuas de corrupção, de Lula para Bolsonaro, de Bolsonaro para Lula. Como é que o país pode enfrentar a sério esse debate do combate à corrupção se, né, algumas decisões não são mantidas, são revertidas, alguns casos continuam passando pela impunidade? Como é que se resolve esse problema? Eu acho que nós temos que ter instrumentos do aparelho de Estado. Nós temos um modelo republicano que se revelou frágil. A modelagem da República nossa entre Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo e Poder Executivo e a estrutura do Estado brasileiro se permitiu a uma relação contaminosa. O processo de corrupção é endêmico na história do Brasil e na história da humanidade. Então não pode ser apenas atribuído a um momento da história e muito menos a um ator que produziu esses acontecimentos. Agora, eu falo aqui com toda tranquilidade perante 2 jornalistas que eu tenho por maior estima e respeito, de que aqui em Santa Catarina, por exemplo, você não cita um militante do PT, um dirigente do PT envolvido em qualquer fato dessa natureza que possa desaprovar a sua conduta política. Candidato Dário Berger,
O senhor tem viajado muito pelo interior de Santa Catarina, já há muito tempo tratando dessa frente aí. Quais são os principais problemas, as agruras que o povo transmite nessas conversas para o senhor? Olha, Moacir, nós temos um Estado que ele precisa ser refletido, né? Não só pela classe política, mas por todos nós. Nós temos um Estado que convive com 1 milhão de pessoas na agricultura familiar, que não se tem um programa de fazer um processo de inclusão da pequena propriedade agrícola dentro de um salto de qualidade naquilo que produz. Eu me lembro muito do programa que eu realizei em Blumenau, chamado Prove Blumenau, dos quais nós montamos agroindústrias familiares dentro da propriedade privada e permitimos que aquele produto saído das mãos dos agricultores pudesse ser industrializado e direto para os supermercados da cidade com a venda direta e agregando valor. Aquilo foi um sucesso. Por que Santa Catarina não tem para esse 1 milhão de catarinenses um programa dirigido para a agricultura familiar? Nós, nesse momento que estamos dialogando aqui com os telespectadores da Record, nós estamos vivendo, pasmem, com 712 mil mulheres na vulnerabilidade alimentar, 658 mil homens nesse estado, que é proclamado como uma das melhores economias do país. Estamos ranqueados entre a 6ª economia do país e vivemos com essas feridas sociais. Você conhece, Moacir? Nós temos uma região do Contestado, do Planalto Norte, que foi palco da Guerra do Contestado, que tem um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, que se compara ao Agreste do Nordeste. E o que o senhor faria para mudar esse quadro? Um Estado social, um processo que bote o povo no orçamento, que realize programas efetivos, que toque a vida das pessoas, um programa que tem que começar com um modelo republicano de envolvimento permanente dos prefeitos, das entidades empresariais, dos trabalhadores. Nós temos hoje um processo organizativo que é fantástico, somos divididos em 21 regiões de associações de municípios, que a FECAM fez essa organização, e em todas essas regiões tem vocações econômicas específicas, diferenciadas, e debater horizontalmente aonde é que nós vamos fazer os investimentos das políticas públicas e de investimento do governo do Estado. O senhor falou em modelo republicano e aí nós temos o Plano 1000 que está em andamento pelo governo do Estado. Qual é a avaliação que o senhor faz? Esse modelo, ele satisfaz as necessidades? Não, porque ele não tem uma expressão de política de Estado. O que o Plano 1000 vai fazer, por exemplo, para a agricultura familiar? O que ele vai fazer para tirar desse flagelo da vulnerabilidade alimentar mais de 1.300.000 pessoas, que, aliás, essa matéria foi trazida aqui pela Record, pela notícia do dia, né? Um trabalho muito perfeito de um jornalismo excelente que trouxe esse diagnóstico para o debate, inclusive nessas eleições. Nós temos hoje, Moacir, pasmem, a cada 12 catarinenses, ganha menos de R$450 mil. Sem falar que nós somos uma impulsão de micro e pequenos negócios e não temos aqui uma estrutura de crédito subsidiado para proteger a micro e a pequena economia de Santa Catarina. Eu vou fazer políticas de Estado nesse sentido para fazermos um Estado social e efetivo que toque a vida do povo de Santa Catarina. Candidato Décio Lima, essa questão de microcrédito é uma questão palpitante e o Estado, inclusive, tem bancos de fomento com esse objetivo. Sim. Então, nós gostaríamos de conversar um pouco mais detalhadamente sobre essa matéria, porque a microempresa é fundamental para a economia catarinense e brasileira, logo após o intervalo comercial, quando outros temas relacionados à questão do governo federal em relação a Santa Catarina, sobre desemprego, sobre oportunidade de trabalho, logo após o nosso intervalo comercial. Esta entrevista com Décio Lima, pré-candidato do PT ao governo do Estado, estará disponível na íntegra no portal ND+, e também em todas as redes sociais da internet. Voltamos em seguida após um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando pela Record News, Conexão ND, Voto Mais, com o início da cobertura eleitoral
em Santa Catarina, hoje com a presença do ex-deputado federal, ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, que é o presidente do PT e candidato do partido ao governo do Estado. Então, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais essa questão do microcrédito para as micro e pequenas empresas de Santa Catarina. O senhor sabe que nós temos bancos de fomento, Badesc, BRDE, etc. Esses bancos não estão funcionando, na sua opinião? Veja, Moacir, eu aprendi, naqueles momentos que honrosamente fui prefeito da cidade de Blumenau, que as obras humanas são as obras mais baratas. E elas são as mais importantes porque elas resolvem a vida e a dor das pessoas na caminhada que todos nós fizemos no dia a dia pela sobrevivência. O que eu criei em Blumenau, acredito que você acompanhou, foi o Banco do Povo. Sim. Que foi um processo que se iniciou e tocou a vida de milhares e milhares de micro e pequenos empreendedores. O que nós precisamos ter é um processo que mantenha isso de forma permanente como política de Estado para proteger o micro e pequeno empreendedor. Enquanto nós estamos aqui dialogando, nós estamos convivendo com milhares de lojistas, de pessoas de pequenos negócios, nos bairros, nas periferias, que inclusive em razão das dificuldades recentes da pandemia, sucumbiram, simplesmente fecharam seus negócios e aí o Estado não existe na presença. Não é apenas uma porta de um banco para alguém lá pedir um crédito, mas é um processo organizado que nós possamos interagir com as entidades representativas desse setor para que ele seja permanente no sentido de gerar fomento e de dar proteção a esta parte significativa da economia de Santa Catarina. E aí, falando em economia, a gente lembra de emprego, né? E Santa Catarina tem índices de desemprego, ao mesmo tempo que tem a questão do subemprego, pessoas que estão trabalhando, mas em condições que não necessariamente são tão boas assim, bem como a falta de mão de obra qualificada. Como resolver essa equação? Bom, é uma pergunta importante, mas a resposta é complexa. Porque eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é na qualificação da mão de obra de Santa Catarina e, com isso, nós temos que debater o processo educativo no Estado. Nós temos uma escola e uma educação analógica, enquanto nós já passamos um processo de revolução tecnológica, de inteligência artificial e que não traz apelo a uma juventude que não tem mais vontade, como nós tínhamos, Moacir, de ir para uma carteira e ir para uma sala de aula, porque hoje ela está com um aparelhinho e a escola não dá essa tecnologia, esse processo de inclusão. Isso tudo reflete numa qualificação do processo de mão de obra. Mas nós temos também aqui em Santa Catarina que repensar a renda do povo catarinense. Eu vou dar números aqui que quando os toquei, eu fiquei assustado. Nós temos em Santa Catarina 80,7% da população de Santa Catarina que são trabalhadores, que recebem até uma renda média de R$ 1.713 nesse momento. Ela caiu de 19 para cá, em 2019 ela era um patamar de R$ 2.050 e ela está num processo de decrescência. Isso é a renda caindo, mesmo para quem está no vínculo empregatício. Então, são dois problemas que nós temos que resolver. Quer dizer, por que o Estado é a sexta economia do Brasil e por que nós estamos trabalhando numa relação de inferioridade e de queda da renda daqueles que estão vinculados e que estão sentindo, por conta de todos esses acontecimentos, o empobrecimento da sua vida, das condições que eles tinham antes e que hoje eles passam a ter dificuldades para manter o mesmo padrão que recentemente tinham. Agora, ainda há pouco, na minha resposta, ficou mais no seu plano de governo do que na resposta objetiva. Vamos tentar, bem objetivamente. O que o senhor sente em Santa Catarina? O povo reclama o quê? De falta de hospital, falta de saúde, falta de educação de escola, falta de estradas boas? O que o senhor percebeu nessa viagem? Moacir, não dá para retirar. Eu percorri 230 municípios do ano passado até a presente data, naquilo que a gente chamou de caravana, tentando debater com aquilo que eu sou pertencente, a minha base, o meu partido, sindicatos, ouvi empresários, fui em vários meios de comunicação, o processo do Brasil que reflete aqui. O preço da gasolina, o preço da comida, o custo de vida,
Essa é a grande dificuldade, quer dizer, os problemas do povo catarinense, na sua grande maioria, eles estão condicionados aos aspectos da situação que o Brasil está vivendo, né? O Brasil hoje está com 116 milhões de pessoas na vulnerabilidade alimentícia, o Brasil hoje está com 19 milhões já de pessoas desempregadas, está com 27 milhões de pessoas que têm empregos vulneráveis, né? Um dia trabalha, no outro dia não sabe se vão ter trabalho. Nós temos uma presença também no modelo capitalista, que é um outro tipo de emprego, que é o trabalhador do aplicativo, né? Que está vulnerável. Quando ele se machuca, quando ele tem um acidente, quando ele fica doente, ele fica sem renda. Isso tudo influencia na vida do povo catarinense. Agora, dessas questões básicas de saúde, educação o senhor já citou, infraestrutura, como que Santa Catarina pode avançar? Eu acho que Santa Catarina tem tudo para avançar. Eu acho que o Estado de Santa Catarina precisa de um planejamento de construção de política de Estado, que não seja só pertencente a um modelo de governança na temporalidade da democracia. Eu quero, se a vida me permitir, estar nessa condição honrosa de ser governante do povo de Santa Catarina, eu quero planejar o Estado para que nós possamos identificar os problemas e resolvê-los com total transparência e clareza para o povo de Santa Catarina. Nós não podemos ficar aí distribuindo dinheiro uma hora, nós não podemos ficar nessa vulnerabilidade. Um Estado como o nosso, que tem aqui uma geopolítica extraordinária, uma faixa litorânea espetacular para desenvolver políticas de turismo, que é uma geração fantástica de empregos, um Estado que tem aqui uma agricultura familiar poderosa, é um Estado que não tem grandes aglutinações, por exemplo, nós não temos latifúndio aqui, nós somos bem divididos, é um Estado que precisa ser organizado, planejado. E é assim que eu governei Itajaí, e é assim que eu também fiz no Porto de Itajaí, que são as ricas experiências que eu trago na minha vida para poder oferecer ao povo catarinense. Doutor Décio Lima, nessas andanças, imagino que o senhor deva ter constatado ou sido alvo de queixas pertinentes de grande parte da população, como eu constato, em diversos ambientes, plateias, de indignação e revolta pela imoralidade do 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Primeiro, por que o PT votou a favor desse fundo? Segundo, qual é a sua opinião? Moacir, é uma narrativa que é colocada nesse sentido. Porque democracia... Ninguém se queixa com o senhor com esse valor? Eu acho que se queixa mais com a corrupção nas eleições, com a presença de empreiteiras, como recentemente nós vivemos, com pessoas que vêm depositar milhões, às vezes, num processo eleitoral e depois querem se beneficiar nas sombras do poder. Eu acho que nós temos que fazer esse debate à altura do que ele merece, porque a democracia tem custo. A democracia ela é um valor, um bem que ela precisa ser produzido para a sociedade para que nós possamos fazer o debate com a sociedade. Agora, eu acho que muito mais perverso é o que o Brasil viveu recentemente, com a pilhagem da máquina pública, com os processos de privatizações, com tudo isso que foram alcançados pelos interesses econômicos presentes na política. Então, eu acredito que quando nós fizermos esse debate, nós temos que pensar, a democracia tem custo, como é que nós vamos produzir um processo democrático que depois não venha a estar vinculado a interesses escusos aos interesses do nosso povo, como foram produzidos ao longo deste período, desde 82, quando passamos a viver a contemporânea democracia brasileira. Uma pergunta que fizemos a todos os candidatos e estendemos ao senhor também, citando privatizações. O senhor entende que as empresas públicas catarinenses elas podem ser privatizadas, devem ser privatizadas? Olha, Altair, eu te confesso que eu não tenho problema de fazer essa discussão, mas eu entendo que o que foi privatizado no Brasil já foi um excesso, do ponto de vista de ferir a nossa soberania nacional. Eu vejo as empresas públicas de Santa Catarina com funções importantes para induzir o desenvolvimento do nosso Estado. Podem ter, às vezes, algumas distorções do ponto de vista da organização das empresas públicas que precisam ser corrigidas, mas não ao ponto de fazer um processo de privatização, porque eu acho que o Brasil já chegou nesse limite. Eu, sendo governador de Santa Catarina, eu não vou permitir que haja qualquer passo de privatização
com a intenção de fazer pilhagem do patrimônio público em detrimento de outros interesses. Eu acredito que a Celesc é importante, a Casan é importante, as entidades que estão aí são importantes para a gente poder ser parceiro da economia e do desenvolvimento do nosso Estado. O senhor faz uma avaliação do atual governo do Estado, o senhor está na oposição, onde é que o governo Moisés mais acertou? Eu acho que o governo Moisés é uma negação da política, né? Então, onde é que ele mais errou? Eu acho que ele errou pelo fato de ele não ter construído uma posição clara do ponto de vista do pensamento da gestão do Estado. E por que o PT apoia os projetos do Moisés na Assembleia? Os projetos que são de interesse difusos, nós não vamos absolutamente deixar de apoiá-los, seja do governo Moisés, seja do governo Bolsonaro, né, aqueles que são de interesse da população. Tanto que, Moacir, aproveito que me questionam muito por que o PT não permitiu o impeachment do Moisés, com o voto que nós demos na bancada. Né? Você está lembrado que foi o voto do PT que foi decidido, porque naquele momento nós não vimos os elementos que pudessem estabelecer o processo de impeachment. E veio o debate do acontecimento daquele dia 17 de abril de 2016, dos quais nós fomos vítimas no impeachment da Dilma. Não havia ali um preceito constitucional, um fato em si devidamente comprovado que pudesse afastar o governador, como também não houve com a presidenta Dilma. Sobre as decisões e as ações do atual governo, temos o aporte de recursos estaduais nas rodovias federais, algo em torno de R$500 bilhão. A avaliação do senhor? Eu acho que isso é algo inusitado, né? Eu acho que cabe a um governo estadual, ao invés de fazer isso, ir lá exigir aquilo que é do Estado. Porque nós todos sabemos que nesse modelo republicano, os recursos que nós estamos pleiteando são daqui e que por uma política tributária vão para lá. Né? Então, eu fiquei pasmo com essa condição do Estado ficar bancando aquilo que o governo federal deveria ter realizado em Santa Catarina. Isso é um absurdo. Então, vamos concretamente examinar outros aspectos. As rodovias estaduais, todos os candidatos aqui disseram que estão em más condições, péssimas condições, horríveis. Não sei qual é a sua avaliação, gostaria de dizê-la também. Mas, se o senhor for eleito governador, como resolver esse problema das rodovias? Concessões, privatizações ou financiamento internacional? O que é que o senhor acha? As rodovias estão um caos, Moacir. Sério? Moacir, eu andei pelo extremo oeste de Santa Catarina, eu andei pelo meio oeste. As rodovias estaduais, com alguma raridade, oferece condições que possa dar dignidade ao direito de ir e vir do povo catarinense. Essa é a grande verdade. Como consertá-las? Eu acho que nós temos que ter uma política clara do total de estudo, o que nós precisamos e depois pensar onde é que nós vamos buscar os recursos. Me lembro muito do que eu fiz em Blumenau, quase 300 quilômetros. Asfaltamos a cidade toda, mas depois de montarmos um projeto, fomos captar recursos no BNDES. Dinheiro tem. O que nós precisamos fazer é um projeto. Nós não podemos assim ficar mais naquela coisa, deu buraco lá, vai lá remendar. Isso não é política de Estado, isso não é governo sério, não é governo que tenha compromisso com o povo de Santa Catarina. Eu vou fazer um planejamento, se acontecer de eu vir a ser o governador do povo catarinense, no sentido de garantir uma política de Estado de infraestrutura, não só para as rodovias, num processo que possa pensar Santa Catarina numa perspectiva, inclusive, de futuro. Nessas andanças pelo Estado, o senhor constata que efetivamente Santa Catarina é um Estado bolsonarista ou há uma outra perspectiva para o eleitor? Não, olha, essa discussão ela é interessante. Santa Catarina não é um Estado bolsonarista nem lulista. Santa Catarina é um Estado do povo catarinense. É isso que eu percebo. É um Estado conservador? É. Quer conservar as coisas boas, o emprego, a saúde do seu povo, a sua fé, a sua religião, a sua família. São esses valores que nos são pertencentes. Ele é conservador nas coisas boas, mas ele é um Estado que quer, com entusiasmo, fazer modificações. Modificações do ponto de vista da qualidade econômica, da vida da grande maioria do povo, que, como disse, 80,7% tem uma renda até R$ 1.713.
E um Estado rico tem alguma coisa errada. Então nós precisamos rediscutir o aspecto da renda de Santa Catarina, a condição de vida do nosso povo, fazer um processo que avance nesse sentido. É isso que o povo de Santa Catarina quer. O povo de Santa Catarina conserva as coisas boas, mas é progressista. Ele tem historicamente mostrado para o Brasil de muitas coisas que não acontecem lá, mas aqui ele conseguiu fazer um processo na frente da própria história do nosso país. E eu acredito que para isso nós precisamos ter um modelo de governo que toque a vida do povo catarinense. Estamos encerrando o Conexão ND, mas uma última palavrinha do senhor. Hoje eu publiquei na coluna que o senhor teve informação dos seus correligionários. Nas últimas 4 semanas, 6 vezes com o ex-presidente Lula. Confere? Às vezes por telefone, às vezes pessoalmente, mas eu acho que é um pouquinho mais. Isto é um sinal forte de que o candidato de Santa Catarina é o Décio Lima do PT, na frente. Hoje eu não posso negar que eu sou pré-candidato ao governo de Santa Catarina, do PT, e me coloco na frente. E dificilmente vai ter outro candidato que não seja o Décio Lima. Olha, eu torço para que isso aconteça, Moacir. Bom. 30 segundos para a sua despedida. Moacir, eu quero receber o seu aplauso aqui hoje, né? Que historicamente tá lembrando, você tem... Para mim aqui é um momento histórico. Aplauso por ter aceito o nosso convite e por trazer a sua participação no debate por Santa aqui Catarina. inteirando num grande debate, eu acho, de ideias, né? Que as ricas perguntas me permitiram poder produzir nesse momento tão especial da magia da telecomunicação e da televisão. E junto com o Altair, né? Que é uma inspiração extraordinária para a comunicação de Santa Catarina. Muito obrigado. Gratidão é a palavra que uso. Candidato do PT ao governo de Santa Catarina, Décio Nery de Lima. Agradecemos a sua presença no nosso Conexão ND. Voto Mais. Entrevista está disponível a partir deste momento no link do portal ND+. Se você quiser transmitir para outros colegas, recomendar, compartilhar no WhatsApp, todas as redes sociais. E também YouTube, Facebook, WhatsApp, enfim, todas as redes sociais para o acompanhamento do debate político de Santa Catarina com essa experiência nova do Grupo ND aqui em Santa Catarina. Obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado. Obrigado a você, caro telespectador que nos acompanhou. Aí, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Contribuição sempre muito rica aqui no nosso debate. A você, telespectador, boa noite, saúde e até amanhã.